No vídeo de hoje eu quero te falar como construir riqueza no longo prazo, assim como fez Luiz Barsi, um dos investidores mais conhecidos aqui no Brasil, com uma estratégia simples, mas grande parte não compreende a sua estratégia e acha que é simplesmente comprar ações a qualquer preço e não vender nunca. Não é bem assim. Então hoje eu quero te mostrar outro panorama, como que o Luiz Barsi acaba fazendo suas análises e enxergando as ações. Primeiramente, tivemos algumas polêmicas que o Luiz Barsi acabou se metendo recentemente. Isso porque ele trocou a BB Seguridade por Caixa Seguridade lá em 2022/23. Então em 2022, vamos olhar para a BB Seguridade. O seu PL estava em 11,15 vezes. Então, esse é o tempo que demora para retornar o seu investimento se a empresa distribuísse 100% de lucro. Acaba sendo um PL abaixo da média, que é 12 vezes, mas é um PL alto. E a Caixa Seguridade lá em 2022 estava com um PL de 8 vezes. Ela acabou caindo bastante em relação a 2021, que é quando foi lançada, porque de fato ela estava muito cara, não estava condizente com o seu resultado. Sendo que de 2021 para 2022 ela começou a apresentar lucros crescentes. O seu lucro no primeiro trimestre foi 557 milhões, no segundo 680, no terceiro 766 e no quarto 948. Sendo que pegando lá em 2021, quando foi lançada, tivemos um crescimento. Então era nítido, a empresa estava entregando ótimos resultados. Então de fato, naquela época a Caixa estava mais barata porque era negociada a um PL muito mais atrativo, praticamente com 40% de desconto em relação à BB Seguridade, com potencial de crescimento de lucros. Então, se ele comprou Caixa Seguridade lá em 2022, pagou por volta de 6, 7 até 8 reais. Vamos estipular um preço médio de 7 reais, que foi quando ele fez a troca. O dividendo em 2022 foi 65 centavos. Então, 65 centavos dividido por 7 reais de preço médio, um yield de 9%. Mas o Barsi enxerga o futuro e enxerga o crescimento. Em 2023, ela pagou R$ 1 de dividendo por ação, dividido por R$ 7, um dividend yield de 14%. Então o Barsi olha para o crescimento das empresas e perspectivas e paridades em relação a outra. A mesma coisa com o Bradesco, foi muito polêmico. Ele vivia criticando o Bradesco e acabou adquirindo, porque de fato está muito atrativo em relação às suas médias. Ele deu um péssimo retorno em 10 anos, em 5 anos, em 2 anos, porque sua precificação era muito alta e teve uma queda em todo esse período. Ele sempre foi um banco negociado a muitas vezes o seu lucro. Hoje está 11,7, mas a perspectiva, na verdade, é de ter um PL mais baixo em relação ao lucro projetado. Com o dividendo projetado de 1,10 por cada ação e 60% de payout, teríamos um lucro por ação de 1,83. Então 14,38 dividido por 1,83, hoje teríamos um PL projetivo de 7,85. Acaba sendo muito abaixo da média. E o Bradesco estava recentemente a 12, 13 reais. O Barsi comprou alguns meses, vamos supor um preço médio de 12 reais. Dividido por 1,83, teríamos um PL de 6,5 vezes. E um dividendo de 1,10 projetado, dividido por 12 reais, daria um yield de 9%. Isso, claro que o dividendo nem é tão expressivo. Lá em 2019 ele pagou 1,85. Então o banco está com uma distorção muito grande. Ele acabou caindo mais do que o seu lucro, isso claro proporcionalmente. Então o Barsi acaba fazendo o rodízio do seu aporte, ele vai identificando assimetrias, oportunidades, o que está mais barato hoje e vai fazendo o aporte. Assim ele conserva um bom preço médio. Por exemplo, na minha carteira, eu acabei comprando o Bradesco a 11,86, colhi 20% de valorização em tão pouco tempo. Como eu já montei uma boa posição, por enquanto deixo de lado e vou colhendo um bom dividendo. Então, basicamente, eu acabei montando esse checklist para encontrar assimetrias focando na estratégia do Barsi. Inclusive, eu acabei lançando um treinamento para você identificar boas ações, saber analisar ações, saber quando elas estão baratas, atrativas, porque você tem que comprar ações no momento certo. Se for para comprar a qualquer preço, de qualquer jeito, você não vai ter um bom retorno e vai correr muito risco. As empresas na bolsa de valores precisam ser compradas a preços atrativos. Então você que deseja aprender a analisar ações e encontrar boas oportunidades, aprender sobre esse mundo na bolsa de valores, está disponível meu treinamento com diversas aulas de forma didática, sem enrolação, direto na prática. Esse treinamento tem acesso vitalício e você terá acesso a diversas planilhas também para te ajudar, seja de preço teto ou esse checklist para encontrar boas ações.
Vou deixar o treinamento do primeiro link aqui na descrição do vídeo e também no comentário fixado. Então, com esse checklist fica fácil identificar ações que têm assimetrias. Por exemplo, o primeiro requisito é ter um PL projetivo, sempre olhando para o futuro, que seja abaixo da média. Se for um PL muito alto, pode ser associado a um crescimento futuro muito alto, de acordo com a perspectiva do mercado. Mas, olhando para as empresas previdenciárias, geralmente um PL projetivo é ideal ser abaixo da média. E como vimos, o PL do Bradesco hoje é por volta de 7 vezes. Um PL de 7 vezes em relação à sua média é bem abaixo. Então já acabou passando o primeiro requisito. O preço sobre o valor patrimonial tem que ser abaixo da média também para ser uma assimetria. Então, olhando para o seu valor patrimonial é 0,93, a sua média é 1,41. É um dos anos mais baratos e bem abaixo da média. Então também vou marcar aqui. O dividend yield é acima da média. Então, se a ação está depreciada com a cotação muito baixa, tende a ter um dividendo mais alto acima da média, porque a cotação caiu muito. Olhando para a média 5,36, hoje está por volta de 8, 9 até 10%. Tem a perspectiva de pagar um dividendo de 9 a 10% agora em 2024, então realmente acima da média. O payout é sólido ou ele tem potencial de aumento? Por quê? Tem empresas que estão com payout baixo, o que foi o caso do Itaú recentemente, e acabou elevando de uma hora para outra, acarretando um dividendo muito alto. Então tem ações que têm um payout muito baixo porque estão crescendo ou algum outro motivo, ou simplesmente aumentam do nada porque não tem mais para onde reinvestir o lucro. No caso do Bradesco, o seu payout é alto porque é natural desse segmento, está por volta de 70%, mas ainda é um payout saudável. Então marcando aqui também. A sua margem líquida é acima da média ou está baixa e tem um potencial de retomada. Eu te explico, porque a margem acaba indicando o faturamento da empresa também. Se a empresa tem a mesma receita, porém com a margem de 5%, e depois tem uma margem de 10%, ela acaba dobrando o lucro sem aumentar a receita. Então, de fato, hoje a margem do Bradesco é muito baixa, mas a valorização e o aumento no dividendo está com a retomada da sua margem. Então, também podemos marcar. O EV sobre EBIT ou EBITDA é abaixo da média. No caso de bancos não funciona porque eles não têm dívida em si. Vou acabar marcando. O seu lucro por ação é crescente no longo prazo? Nesse quesito o Bradesco não passa porque acabou caindo o lucro por ação no longo prazo. Então não tem como marcar. O seu ROI é acima da média? Geralmente maior que 15% para ser um bom ROI. Ou é baixo com potencial de retomada. No caso do Bradesco, acaba sendo baixo 7,9%. Porque esperamos uma retomada na sua eficiência. Então vamos surfar a valorização e o aumento no dividendo com a retomada do banco. Então vou acabar marcando também. No caso do ROI, que não vou utilizar para o Bradesco, porque com bancos não fica muito preciso, pois eles não têm dívidas. O seu CAGR de lucros, ou seja, o crescimento médio acumulado, é acima de 10% ao ano? Ou é baixo com potencial de retomada? Eu coloquei 10% por considerar um ótimo crescimento, mas tem ações que crescem 6% ao ano, 7% e por aí vai indo. No caso do Bradesco, o seu CAGR é negativo, ele caiu lucros, então vamos surfar essa alta, essa retomada. Vou marcar também. A sua dívida em relação ao seu EBITDA é controlada? Geralmente é abaixo de 3 vezes? Vou marcar também porque banco não tem dívida. Os seus lucros são crescentes em 10 anos? Olhando para o lucro do Bradesco, nos últimos 10 anos, acabou sendo decrescente. Então o banco de fato se deteriorou. Não vou marcar. A sua receita é proporcional ao seu lucro? Se ela cresceu menos em relação ao seu lucro, é porque teve margens melhores. Então a sua receita não foi proporcional. O Bradesco cresceu receita, mas caiu lucro. Sinal de deterioração da sua rentabilidade, seja da margem líquida, seja do ROI. Então não vou marcar também. Tem margem no preço teto? Então aí preciso você calcular o preço teto. No meu caso hoje não acaba tendo margem porque estou sendo bem criterioso. Então acabou dando 71%. Se passa de 60% é porque a ação está atrativa. Então de fato o Bradesco tem uma assimetria. Ele tem indicadores abaixo da média que tendem a voltar pelo menos à média e também tem um cenário de retomada pela frente. Então é assim que o Bar se enxerga. Ele vai vendo seus indicadores, seus resultados, pareado com a média, pareado com perspectivas futuras. E por que é ideal comprar quando tem assimetrias? Digamos que a pessoa comprou o Banco do Brasil por volta de R$ 18,50, que daria mais ou menos uns R$ 36 antes do desdobramento que tivemos. O dividendo do Banco do Brasil projetado é 3,01, tirando mais ou menos uns 10% de imposto, entre o pagamento de juros sobre capital próprio e o pagamento que não tem imposto, no caso de dividendo,
teríamos um pagamento líquido de 2,70. Então 2,70 dividido por 18,50, teríamos um yield de quase 15%. Então se você compra uma ação, consegue um yield muito alto porque identificou uma assimetria e comprou barata, e depois você não compra quando está cara, respeitando sua estratégia, você conserva esse alto yield em relação ao seu preço médio. Então é bem possível você conseguir retornos de 20% ao ano com a bolsa. Pegando a minha carteira, por exemplo, desde o mês 1 de 2023 até o mês 9, eu já tive 66% de rentabilidade em 1 ano e 9 meses. Sendo que nos primeiros 12 meses eu tive quase 60% de rentabilidade, surfando a alta de algumas ações, comprando o que está barato e reinvestindo o dividendo de forma inteligente. E além disso, as ações servem para te proteger contra a inflação, elas vão crescendo de cotação, mesmo que você não reinvista os dividendos. Então eu fiz uma simulação bem simples. Eu peguei R$1 milhão, que seria o valor hoje, dividi pelo salário mínimo de hoje, que é 1.412, deu 708 salários mínimos. Desses 708 salários mínimos, eu multipliquei pelo salário mínimo lá em 2004, que era R$260. Eu tive R$184 mil. Esse valor em 2004 equivale a R$1 milhão hoje. Então, eu peguei 184 mil e dividi em 7 ações. Daria por volta de R$26 mil em cada ação. Aqui está marcando R$280 mil de investimentos porque tivemos bonificações. Se você pegar aqui em lançamentos, o Itaú fez diversas bonificações de um alto valor, inclusive a própria Engie também. Então uma carteira que você investiu 184 mil no passado, em 2004, teria que pelo menos, em valor nominal, valer R$1 milhão. Isso para você equivaler ao seu poder de compra. Mas hoje você estaria com 2.739.000, então você teria o dobro do que você investiu sem reinvestir os dividendos. Simplesmente é o crescimento da cotação das ações. Claro que tivemos ações que disparou, o que é o caso da Sabesp. E tivemos ações que caíram bastante também, que é o caso da Vale e da Petrobras. Então quando você está investindo em boas empresas que crescem lucros, você está sujeito a assimetrias, seja ações dispararem ou despencarem. Mas montando uma carteira bem diversificada, em que nenhum setor depende um do outro, sua carteira fica bem sólida no longo prazo. E principalmente você vai aportando só no que está mais barato. Se hoje o que está mais barato é a Vale, o Banco do Brasil e também o Itaú, eu só compro essas. E depois, quando as outras ações estiverem atrativas, eu compro elas, e assim por diante. E olha como que os dividendos tiveram um crescimento no longo prazo. Em 2004 você recebeu 35 mil e foi indo assim, até que chegou hoje e recebeu 85 mil reais. Então seu dividendo cresceu 150% em questão de 20 anos. Te conservou contra a inflação mesmo que você não reinvestiu um centavo, você tirou tudo. Então as ações te blindam contra a nossa alta inflação, principalmente ações que têm a sua receita atrelada ao dólar, o que é o caso da Vale e diversas outras empresas que exportam principalmente commodities. Dito isso, é muito possível você conseguir retornos de 17% ao ano composto no longo prazo, com valorização e mais dividendos. Isso aportando de forma inteligente. Então se você investisse 10 mil reais hoje e 250 reais por mês, a uma taxa de 17% ao ano, em 20 anos você teria 650 mil. Isso de forma atualizada. Pode ser que 650 mil daqui a 20 anos vale a mesma coisa que 3 a 4 milhões. Mas por que de forma atualizada? Porque se você investe 250 reais esse ano e no próximo ano, quando você for continuar seus aportes, o salário mínimo subiu 10%, então você vai reajustar seu aporte em 10%. Todos os anos você vai fazendo esse reajuste. Assim o seu patrimônio vai acompanhando. Então 650 mil, você consegue um yield facilmente de 7 a 8% por ano de forma saudável. 8% daria 52 mil reais de dividendos no ano, dividido por 12, 4.333. Digamos que você possa utilizar metade do dividendo e a outra metade reinvista para continuar crescendo seu patrimônio, teria 2 mil reais de renda passiva pelo resto da sua vida reajustado. Pode parecer pouco, mas você também só investiu 250 reais por mês, que equivale a um pouco mais de 10% de um salário mínimo. Conforme você vai aumentando seus aportes, mais dinheiro você vai ter. Então vocês viram que não tem mistério, é só comprar boas empresas quando estiverem baratas, com boas perspectivas, fazer o rebalanceamento, ter uma carteira bem diversificada para não assumir muito risco e ao mesmo tempo estar exposto a várias ações que podem acabar se valorizando bastante. Luiz Barsi está certo, o problema é que muitas pessoas acabam interpretando de outra forma, que tem que comprar a qualquer preço, reinvestir o dividendo de qualquer forma. O próprio Barsi vai fazendo esse rebalanceamento, aproveitando oportunidades e potencializando ao máximo.
E se você começou a investir na bolsa, comprou suas primeiras ações, não sabe muito bem o que está fazendo, não sabe identificar oportunidades, saber quando a ação está barata, calcular o preço teto, o dividendo projetado, o lucro projetado e também saber a margem de segurança, está disponível o meu treinamento sem enrolação, simples, fácil, direto na prática, sem inventar aquelas teorias mirabolantes. Hoje em dia é muito fácil de investir, com um clique você compra e vende ações e pode começar até mesmo com R$5. Mas aí tem um problema. Você precisa ter uma estratégia vencedora, saber escolher ações para realmente compensar assumir risco de renda variável e não ter retorno de renda fixa. Então já aproveita, garanta sua vaga, lembrando que esse treinamento tem acesso vitalício. Vou estar atualizando constantemente com novas aulas de acordo com a sugestão de vocês. Você também terá acesso a uma planilha de preço teto de diversas ações, identificando a margem de segurança e o melhor, terá 7 dias de garantia para testar o treinamento, caso contrário terá o seu dinheiro de volta. Então já aproveita que o valor será reajustado conforme terá novas aulas adicionadas. É um valor bem acessível e você pode parcelar até mesmo em 12 vezes.